Oi, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez, um encontro de jovens virtual. Espero rever todos vocês em breve, né? Estarei hoje falando um pouco sobre o discípulo Pedro e está escrito em Mateus 14 e eu começarei lendo essa passagem. Então, estaremos lendo Mateus 14, dos versos 22 a 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Até aqui, eu estarei me focando só nos últimos versos a partir do momento em que Pedro quer sair do barco. Vamos fingir que estamos nesse barco. Se você quiser, feche seus olhos e pense nessa situação muito, muito louca. Não sei falar de maneira diferente. Os discípulos estavam no meio da noite lutando em uma tempestade. Finge que você está ali no meio e você está lutando, está com medo porque com certeza eles estavam com pavor de morrer. Aí, de repente, nessa tempestade, as ondas batendo e o vento muito forte, eles veem um vulto, né, em cima da água andando. Era Jesus, mas eles pensaram que era um fantasma. Então, eles ainda ficaram com mais medo nessa situação. O que vocês fariam nessa situação? Pedro, quando reconheceu Jesus, ele perguntou se ele poderia ir à água, entrar na água e andar também. Vocês fariam isso? Nessa situação, nesse vento, que o vento não tinha parado ainda, as ondas ainda estavam altas, mas Pedro, ele focou. E ele decidiu sair desse barco. Geralmente, quando a gente lê essas passagens, a gente lê muito rápido, pensando que não foi algo tão doido, algo tão incrível de se fazer numa situação assim. Vocês têm que pensar mesmo que ele estava nessa tempestade e, na verdade, ele estava com medo, mas ele focou em Jesus nesse tempo. E ele decidiu sair desse barco. Ele decidiu escutar o que Jesus falou para ele. Então, essa saída do barco foi um ato. Foi uma decisão de Pedro. E quando eu me preparei, eu fiquei pensando, que é o seu barco? Onde é a sua zona de conforto, onde você deveria sair, talvez. Onde Jesus te chama para ir a outro lugar, tomar uma nova decisão, mudar uma coisa em sua vida, falar com alguém. Tem muitas coisas que Jesus quer da gente, que às vezes Ele quer que nós mudemos o lugar onde estamos. É muito fácil ficar na nossa zona de conforto, sempre com as mesmas pessoas, mas às vezes temos a missão de fazer algo diferente. E Pedro, ele tomou essa decisão e falou, eu vou sair desse barco e vou encarar essas ondas, esse vento, mas eu sei que meu foco é Jesus. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão assim, mas Pedro não estava com medo, ele viu Jesus nessa cena. O que eu quero passar nesse primeiro ponto é, vamos para o desconhecido ou ficamos na nossa zona de conforto? Deus nunca nos deixará sozinho. Em qualquer decisão que tomamos, você não vai sozinho. Você sempre vai ter o apoio de Deus, mesmo parecendo talvez que não é fácil a situação. Nesse segundo ponto que eu quero passar para vocês, é a parte do ver e enxergar coisas ao nosso redor. Pedro vê as ondas, ele sente o vento, ele sente esse medo mesmo.
De repente, tudo mudou para ele. Primeiro, ele estava focado em Jesus e de repente ele começou a ver ao seu redor. Viu ao seu redor um vento muito forte, ondas muito grandes e entrou em pânico, né? E quando a gente lê na Bíblia, tem muitas histórias. Por exemplo, o povo de Israel. Quantas vezes que, a partir do momento que eles viram ou enxergaram algo, eles entraram em pânico? Muitas vezes. Na nossa caminhada com Cristo, sempre vão vir tempestades. Na nossa caminhada com Cristo, sempre vão haver ondas, vão haver ventos fortes querendo nos abalar e mudar nosso rumo. O que fazemos nessas situações? O que você faz nessa situação? Para onde você vai? O que você faz quando você está com medo? O que você faz quando você está numa tempestade enorme? Quando estamos literalmente em uma tempestade, o que fazemos? Nós buscamos um abrigo seguro, e o melhor possível seria até que a gente não ficasse molhado, né? O que a gente faz quando estamos no nosso dia a dia, numa tempestade, onde você pensa que tudo está dando errado, que você está no lugar errado, que você não tem amigos, que não tem ninguém que quer te ajudar? Acho que todo mundo conhece isso. Todo mundo conhece essas situações onde a gente começa a ficar desesperado no nosso interior, não sabendo o que fazer. E, como eu já disse anteriormente, quando estamos em uma tempestade, literalmente, a gente procura um abrigo seguro. Mas quando é a nossa vida, nós não procuramos um abrigo em Deus, que seria esse lugar seguro, esse lugar seco, esse lugar onde nenhum vento, nenhuma onda pode nos abalar. Nós procuramos fazer nossas cabanas, nossas próprias cabanas, nosso próprio abrigo. E geralmente esse abrigo não é bom, não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. É uma pergunta assim, por que a gente faz isso? Por que a gente não deixa 100% Jesus ou Deus ficar no centro da nossa vida? Porque nós tentamos tomar nossas decisões e pensando que estamos corretos. O certo é focar 100% em Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para você e para mim. Mesmo que a gente às vezes pensa que Deus não é bom, Deus não quer o melhor para mim. Mas quando eu olho para a minha vida e nos últimos anos, eu vejo o quanto Deus me ajudou, principalmente nas tempestades. E por isso eu já vou para o próximo ponto, que é saber lidar com o medo. Pedro, nessa situação, estava com muito medo. Ele estava afundando porque ele não focou mais em Jesus. Quando a gente vê a vida de Jesus, ele também tinha medo. Lemos na Bíblia que antes de ele ser preso e depois crucificado, ele estava com muito medo. Ele orou para o Pai e lemos que ele até suou sangue. Então Jesus conhece isso. Geralmente a gente pensa, Jesus não conhece, Jesus não sentia. É o que eu pensava há muitos anos. Mas lendo mais na Bíblia, eu percebo o quanto Jesus era humano. Ele era como você e eu. Então ele sentia o medo também. Então ele sabe o que isso significa. A diferença entre Pedro e Jesus é que Jesus, ele supera o medo fixando no alvo, que é Deus. Jesus colocou Deus em primeiro lugar. Ele não reagiu à emoção, que nesse caso é medo. Medo é uma emoção. O medo não ajuda a gente. Eu sei que é fácil falar que não ajuda, porque é uma situação em que realmente temos medo, né? Medo não é uma ajuda. Medo não apresenta fatos reais. O medo não ajuda a gente a seguir em frente. Medo nos paralisa. Mas como que podemos lidar com o nosso medo? É uma pergunta que às vezes é muito difícil de responder, principalmente quando estamos com medo de alguma situação. É fácil falar que, eu com certeza vou para Jesus quando estou com medo. Mas fazemos isso realmente? Eu acho que nós sempre tentamos primeiro fazer o que a gente acha certo e na última solução que vamos para Jesus. E como eu já disse no ponto anterior, Jesus, o Deus, quer ser o nosso abrigo. E Ele quer nos ajudar também quando estamos com medo. O que te impede a confiar em Deus? Porque nessa situação aqui também, Jesus quer nos ajudar. Deus quer nos tirar o medo. E já vou para o quarto e último ponto, que a ajuda é em Jesus. Na história de Pedro, Jesus estende a mão para Pedro. Pedro fala, Senhor, me ajude. E Jesus somente estendeu a mão para Pedro.
Pedro só precisou segurar essa mão e sair dessas ondas, dessa tempestade. E podemos fazer isso mesmo com a gente. Então, quando estamos afogando como Pedro, e como nós, às vezes, em nosso dia a dia, somente precisamos estender a mão a Jesus. E Jesus quer nos salvar. Jesus, ele deu a calma nessa tempestade. Literalmente na história. Quando ele entrou naquele barco, o último verso que eu li, a tempestade acalmou, o vento parou, as ondas não estavam mais. Isso é incrível, é um milagre muito grande. E com certeza as pessoas que estavam nesse barco nunca mais esqueceram dessa história, porque eles estavam com medo de perder a vida nessa situação, no meio da noite. Como eu já disse anteriormente, às vezes as situações não são fáceis. Às vezes a gente pensa, estou no meio de uma tempestade e Deus, não, onde você está, Deus? Eu não te sinto, eu não vejo que você me ajuda. Mas vendo nessa história, podemos ver que a situação difícil ajudou Pedro a chegar mais perto de Deus, a ter uma comunhão mais íntima, porque ele pôde presenciar e viver que Jesus ajudou ele nessa situação, que ele não deixou ele sozinho. E Deus quer nos providenciar bênçãos. Tipo, em cada situação que você supera, que foi uma tempestade, e quando você olha para trás, você vê, cara, eu aprendi muito nessa situação e eu vou poder utilizar o que eu aprendi em outras áreas da minha vida. Eu tenho muitas histórias que eu poderia contar, onde eu vi que Deus, me ajudou muito. Vou contar um exemplo. Então, faz 3 anos, eu rompi o tendão de Aquiles. Foi uma dor insuportável. Estava no meio do jogo de futebol e de repente eu escutei um estalo muito forte, muito alto. E eu tive que fazer uma cirurgia, eu fiquei mais de meio ano parado sem fazer esportes. Mas esse meio ano eu aprendi muito. Eu já falei, foi uma das piores dores da minha vida, fisicamente falando. Mas nesse tempo eu pude aprender muitas coisas e realmente eu não estaria aqui hoje falando sobre isso se não tivesse aprendido tanto. Mudou muito a minha vida, porque eu queria fazer uma faculdade de línguas. E nesse tempo, nesses 4 meses em que eu não pude trabalhar, não pude terminar o meu curso, Deus me mostrou muitas coisas. E uma das principais coisas que Ele me mostrou é que eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo ajudar pessoas, amo ver elas crescendo. E eu só percebi isso porque eu rompi meu tendão, porque eu não pude trabalhar mais tanto. E pouco a pouco, quando eu voltei a trabalhar, Deus me mostrou isso muito claro. E por isso que eu estou fazendo uma outra faculdade. Isso é só um pequeno exemplo. E eu aprendi muito nesse tempo. Isso é só um pequeno exemplo desse meio ano em que eu pude presenciar muito Deus na minha vida. E por isso, olhando para trás, foi a pior dor que eu já senti. Mas mesmo assim, eu falo, sorrindo, eu falo com muita gratidão, porque nesse tempo eu pude aprender muito. Se eu não tivesse rompido esse tendão, eu não sei onde estaria hoje. Eu ainda até hoje não entendo por que ele rompeu, mas eu vejo o quanto Deus fez com um rompimento de um tendão. Eu só queria dizer isso para vocês verem como Deus age, às vezes em circunstâncias que não entendemos. Mas uma coisa eu sei, Deus sempre age e Ele sempre faz isso para o nosso bem, mesmo a gente não entendendo tudo. A história de Pedro, para mim, é um exemplo muito grande de confiança. Eu não sei se eu teria coragem de sair de um barco pequeno, que é a única segurança que eles tinham naquele momento. Mas Pedro saiu desse barco, encarou as ondas, o vento forte e fixou os olhos em Jesus. E mesmo ele não sendo perfeito, ele errando, ele vendo tudo que está ao redor, Jesus estendeu a mão. E eu quero dizer para você que Jesus também estende a mão. É só você aceitar esse presente, essa ajuda que Jesus quer nos dar. O meu principal ponto de hoje é que você coloque Jesus no centro da sua vida. Eu sei que não é fácil às vezes, e por isso, como eu já contei um pouco agora, eu quero que você tire um tempo pensando em quais áreas de sua vida Jesus está no centro e em quais ele não está.
Eu sei de mim que, às vezes, ou muitas vezes, eu não quero deixar Jesus ficar no centro de tudo. Porque eu penso que eu sei fazer melhor, porque eu não quero que outra pessoa controle. E eu sei que isso não é certo e é uma coisa que eu tento trabalhar todos os dias. É uma decisão, como Pedro tomou essa decisão de sair do barco. E eu quero que você tire os próximos minutos orando e falando com Deus quais áreas que eu tenho que trabalhar. Quais áreas que você tem que trabalhar. Em que áreas Jesus não está no centro. Eu quero que você pense sobre por que você não consegue confiar 100% em Jesus. Por que é tão difícil para você? E não é só para você que é difícil. Para os seus amigos aqui dos jovens. Também não é fácil às vezes. E eu gostaria muito que vocês trocassem ideias de como vocês lidam com isso. Mas, primeiramente, tirem esses próximos minutos para pensar sobre isso. As áreas podem ser relacionamento com Deus, que é uma das principais coisas onde nós devemos trabalhar mesmo, que é importante a gente realmente tentar falar com Deus todos os dias, tentar ler na Bíblia todos os dias. Eu sei que às vezes é bem difícil você tentar achar tempo, mas eu sei que faz uma diferença enorme você ler na Bíblia. Também tem a área da família, finanças, trabalho, relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho. Tudo que você faz deve ser para glorificar Deus. Em que área que você está tendo dificuldade? A gente vai colocar uma música e eu quero que você ore e fale com Deus e pergunte a Deus em que área, Deus, você quer que eu trabalhe agora, nos próximos dias, nas próximas semanas. Senhor Deus, obrigado que Tu és o maior de todos. Obrigado que Tu nos amas muito. Obrigado que Tu nunca nos deixes só. Obrigado que Tu estás sempre tentando nos ajudar, tentando nos fortalecer. Senhor Deus, eu espero que cada um de nós tenha essa vontade de ter você no centro de nossas vidas. Eu sei que às vezes não é fácil, mas eu sei que Tu sempre está tentando nos ajudar. Eu peço que cada um de nós tire esse tempo, fale contigo, e eu sei que Tu vais a estar tocando corações de cada um de nós. É o que eu peço em nome de Jesus, amém. Então tire esse tempo agora, a gente vai deixar rodando essa música e fale com Deus. Eu peço que vocês anotem realmente algumas coisas, seja sincero com você mesmo, que a única pessoa que você engana é você mesmo. É o que eu peço, tire esse tempo, fala com Deus, anote coisas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Então eu espero que cada um de vocês tenha anotado alguma coisa. Na verdade, se a gente estivesse no estudo
realmente de jovens, eu queria que vocês trocassem algumas ideias. E eu espero que você tire uma pessoa do grupo para falar, para conversar sobre o estudo de hoje e ser sincero com uma pessoa. Eu sei que às vezes não é fácil falar com que a gente tem dificuldade, mas o importante é a gente tentar mudar isso. Então, eu quero que você tire mais um pouco de tempo pensando o que você quer mudar e como você quer mudar. Porque só anotando as coisas que você não consegue, não muda nada. Então, tire mais um tempo, fale com alguém. Se você tiver com irmãos em casa, troque ideias com os seus irmãos, ou com seus pais, ou com o vizinho, seja quem for. É bom falar com alguém sobre isso. E tentar, mudar uma rotina. Por exemplo, eu tenho dificuldade em ler na Bíblia. Eu tô tentando ler todos os dias de manhã na Bíblia, que eu tenho tempo no momento. Não sei como é a sua situação no momento. E não sei em que área você quer trabalhar. Mas eu sei que é importante você realmente ter um foco e falar: eu quero trabalhar nessa área e eu quero fazer esses próximos passos. Porque se a gente não tem ideia do que mudar, não vamos mudar nada. Então, ter um foco é muito importante. Eu espero que cada um de vocês ache alguma coisa. Bom final de semana a todos e até a próxima. Falou!